Olá! Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre administradores de bancos de dados. Eu sou a Angélica e essa é a aula 4. Relembrando a aula passada, lembrem que eu falei quais são os profissionais envolvidos no desenvolvimento de banco de dados. Existe o administrador do banco de dados, os projetistas, analistas e programadores. Essa galera é responsável por projetar todo o banco de dados, implementam, e do outro lado existem usuários leigos, especializados, sofisticados, casuais. Falei um pouco sobre isso na aula passada, tá? Na aula de hoje, vamos falar um pouco mais sobre esse profissional, o administrador de banco de dados, certo? Que vem do inglês Database Administrator. É muito comum usar como DBA, certo? Que justamente pega as principais letras do Database Administrator. Quais são as funções de um DBA, né? O DBA ele tem muitas funções ao longo de todo o desenvolvimento, implementação e manutenção do banco de dados, certo? É o cara que cuida da saúde física dos dados, ele participa desde o início da elaboração do projeto, juntamente com os projetistas. Então, ele pensa como é que vai ser aquele banco de dados, ele analisa como é que vão ser os dados, juntamente com os projetistas, ele pensa na forma de armazenamento, ele pensa como é que vai ser feito da melhor maneira, e ele também acompanha os analistas e programadores na implementação daquele banco de dados. Então, ele é um camarada que ele participa de todo o processo, desde o planejamento, modelagem, implementação, e após tudo estar pronto, instalado direitinho, ele é o cara que vai se responsabilizar pela manutenção do banco de dados. Então, no mundo de banco de dados, é o camarada que ganha mais, é o administrador de banco de dados, porque ele trabalha no antes, durante, e é quem garante o depois, está funcionando tudo certinho. Tá bom? Além disso, o administrador de banco de dados, ele define políticas de segurança e planos de contingências para o banco de dados. Ele deve também se preocupar em monitorar o desempenho do banco de dados e, de preferência, que seja uma pessoa que possua algum conhecimento de sistemas operacionais e redes, porque hoje em dia não existe mais tanto banco de dados desktop, né? Hoje os bancos de dados estão na rede, estão na web, então quanto mais ele tiver domínio de outros assuntos, bem melhor para ele, para poder lidar com diversos tipos de acontecimentos que podem interferir não só no mundo do banco de dados, como também em outras áreas da computação. Qual o papel e quais são as tarefas do DBA? Então, como eu acabei de falar, certo? O DBA, ele participa de todo o processo de planejamento e desenvolvimento do banco de dados e também ele é responsável pela instalação, administração, suporte do banco de dados, sempre assegurando o quê? Segurança, disponibilidade e eficiência da base de dados. Mesmo não sendo um dos deveres diretos do administrador, como eu acabei de falar, mas ele participa de todo o processo de projetar junto ao projetista e também de acompanhar o desenvolvimento junto aos analistas e programadores. Quais são as tarefas de um DBA, né? Então, algumas tarefas, vamos falar agora um pouquinho sobre isso, né? Quais são as tarefas dele? Ele participa do projeto e criação do banco, ajuste e monitora o desempenho daquele banco, backup e recuperação, segurança dos dados, integridade, suporte, migração e atualização do SGBD. Vamos lá, passo 1, projeto e criação do banco. Como eu acabei de falar, é um cara que participa desde o início do processo de planejamento e a implementação do banco de dados. Então, junto aos projetistas, ele projeta o banco, preocupando sempre com isso: performance, escalabilidade, flexibilidade e confiabilidade. Ele, junto ao projetista, ajuda a definir a estrutura do banco de dados, baseado no levantamento de requisitos, e com o projetista, ele participa do projeto conceitual e junto ao analista e programadores do projeto lógico e físico, né? Então, é um profissional que participa de todo o processo de planejamento e desenvolvimento de um banco de dados. Além disso, o DBA ele deve certificar que o banco de dados é rápido e que a performance do servidor não afetará negativamente sua disponibilidade e usabilidade. Ele precisa se preocupar com um mundo relativamente grande. Ele tem que se preocupar com o projeto, com o sistema operacional que aquele banco vai ser instalado, com o próprio banco de dados, com a aplicação. Ele tem que garantir que aquele banco não caia, digamos assim, né? Não caia, que tenha um desempenho, que seja rápido, que se for algo que aumente, ele seja escalável. Então, ele tem que pensar em tudo, no agora e no que pode acontecer caso o banco de dados venha a ficar maior, né? Venha a aumentar. O papel do DBA também é backup e recuperação, ou seja, ele
tem que ter um plano de prevenção contra desastres, procedimentos e ferramentas que auxiliem na recuperação, além de ter técnicas e padrões para poder realizar essa recuperação. Cabe ao administrador pensar no backup lógico, o arquivo de log, né, aquele arquivo onde eu guardo todos os comandos que aconteceram até então, e o backup físico, aquele backup onde eu faço uma cópia de segurança em algum lugar. Detalhe, é importante que o backup físico esteja guardado longe do servidor oficial do BD. Imagine que no mesmo prédio eu tenho o servidor do banco de dados e tenho o meu backup físico. E por algum problema, aquele prédio, sei lá, explode. Pode acontecer. Então, se eu deixar servidor e backup tudo no mesmo local, eu acabei de perder a minha empresa nessa única explosão, tá? Porque o servidor estava no prédio e o backup no mesmo prédio. Então, o ideal é que o meu servidor esteja nesse meu prédio e o backup esteja em outro prédio bem longe, porque caso aconteça do banco de dados oficial esteja no prédio que explodiu, por exemplo, o meu backup físico estava bem longe e eu vou poder recuperar, né? Nesse prédio que não aconteceu nada. Então, o ideal é que o backup esteja longe do servidor oficial de banco de dados. Cabe ao DBA também definir controles de segurança e integridade. Níveis de acesso, por exemplo. Lembra que eu falei que um reitor ele tem mais nível de acesso do que um professor, que tem mais nível de acesso do que um aluno. Então, cabe ao DBA garantir esse nível de acesso, que o nível de acesso do reitor garanta mais operações do que o nível de acesso do aluno, por exemplo. Além disso, o DBA ele tem que garantir integridade na base de dados. Lembra da regra de integridade? Aquela que uma idade não pode ser negativa, o salário tem que ser no mínimo salário mínimo. Então, cabe ao DBA organizar para que o banco de dados tenha essa regra de integridade, respeite essas restrições de integridade. E também é papel do DBA tudo que tem a ver com suporte, migração, atualização. Então, se o banco de dados der um problema no fim de semana, é papel do DBA sair de sua casa ou, dentro da sua casa, resolver o problema que está acontecendo no banco de dados em pleno fim de semana, né? Então, cabe ao DBA isso, é todo o suporte. E se o dono da empresa decidir, quero atualizar a minha base de dados, também é papel do DBA atualizar essa base de dados, tá? Outro conceito importante é o sistema de gerenciamento de banco de dados. O que vem a ser isso? É também chamado de SGBD, tá? Pega só a primeira letrinha, SGBD. É um conjunto de softwares responsáveis pela criação e manutenção de um banco de dados. Imagine essa situação, lembra dos meus usuários leigos, casuais, especializados, sofisticados? Eles acessam o SGBD, um sistema de gerenciamento de banco de dados, softwares, né? E esses SGBDs é que vão se organizar em organizar o dado, em armazenar esse dado. No nosso caso, vão ser as tabelas. Então, eu acesso o SGBD. Cabe ao SGBD organizar o banco de dados. Alguns SGBDs existentes... tem essa telinha antes, ó, a mesma ideia. Imagine o sistema, né, que acessa o SGBD, o SGBD acessa a base de dados. Outro sistema acessa o SGBD, acessa a base de dados. Então, esse SGBD são softwares específicos que eles têm o papel de acessar bases de dados. Existem alguns SGBDs, né, atualmente, que tem o seu valor. A Oracle é a maior empresa comercial de banco de dados do mundo, né? Mas existe um pessoal que também não fica para trás, não, tá? E tem o IBM do DB2, o Firebird, Sybase, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, é o estudo da nossa disciplina aqui no Postgre, MySQL. Então, todos esses aqui são SGBDs, são softwares que se preocupam em criar e gerenciar bases de dados, certo? Então, aqui os SGBDs que eu falei, e aqui deu uma circulada qual o SGBD que nós vamos usar nessa disciplina, que é o PostgreSQL, um software gratuito, né? Você instala no seu computador, onde você quiser instalar, e é ele que vai ser o objetivo da nossa disciplina. Outro assunto que eu quero falar com você são as certificações. O que vem a ser certificações? Certificações hoje são tão importantes quanto ter um conhecimento genérico na área de banco de dados. Se tem a certificação, você tem um conhecimento aprofundado sobre determinado SGBD e os recursos que ele oferece. Para o mercado, a certificação hoje é bastante exigida, tanto para a área técnica quanto na área de gestão. Lembre que certificação ela não substitui uma formação acadêmica tradicional, ela não vai substituir o seu curso universitário, mas ela é como um complemento. E você tendo uma certificação Oracle, por exemplo,
tá? Você tem a certificação Oracle, você vai valerá muito mais no mercado e com certeza vai conseguir um ótimo emprego, porque as certificações garantem isso para um profissional da área da computação. Então, próxima aula, vamos ver como é que se faz para projetar um banco de dados. Até a próxima aula. Tchau!